Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat Lekadsho, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesse segundo comentário da Parashá Shemot, que quer dizer nomes, né, que abre o livro de Shemot, que é o livro de Êxodo, nós vamos aqui, queridos, examinar no capítulo 5, no versículo 1, amém? Que diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Eterno, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Eterno, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Eterno, nem tampouco deixarei ir Israel. Queridos amados, nós vimos também, irmãos, aqui, inclusive vimos no primeiro comentário da noite de Shabat, nós vimos em Êxodo capítulo 1, verso 8, que diz assim: E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a Iosef, José. E existem duas opiniões, né, sobre esse não conhecer José. Uma opinião é de que realmente esse faraó, ele não conheceu José. Uma outra opinião é de que ele conheceu, ouviu falar, mas fingia não conhecer. Amém? Então, essa é a situação. E nós vamos ver aqui que esse aqui também, no capítulo 5, o faraó ainda diz assim: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Amados, é lógico que está registrado nos livros egípcios que Iosef, José, foi levantado ali como vice-rei no Egito e livrou o Egito de 7 anos de fome, que José interpretou pelo Espírito do Eterno os sonhos do outro faraó mais antigo. Como que esse agora não vai saber de José se todos sabiam? Como que ele vai dizer que não sabia quem era Hashem, quem era o Eterno, se todos sabem que é o Eterno que usou José para trazer abundância para o Egito? Então, meus amados, aqui nós vemos nessa paraxá, esse faraó é o que a Torá chama de negador de bondades. É a figura de alguém que é um negador de bondades. É aquela pessoa mal agradecida. O faraó era mal agradecido ao povo de Israel, era mal agradecido, tanto é que escravizou o povo de Israel, e era mal agradecido em última instância ao próprio Eterno. Porque ele mesmo diz aqui: quem é o Eterno? Se todos sabiam que foi o Eterno que usou ali, o Deus dos Hebreus é que deu a revelação do sonho de Faraó para José e salvou o Egito da fome. Amém? E aqui nós vemos, meus irmãos, a figura do mal agradecido, porque em vez de ele retribuir a bondade que Deus fez com o Egito, ele vai e pune o povo de Israel, escraviza o povo de Israel. E isso acontece muito com o ser humano, meus irmãos. Amém? A questão do mal agradecido. Quando a pessoa é bem agradecido, é o que que nós chamamos de akaratatov, né, que é o bom agradecido, né, aquele que é bem agradecido. Essa pessoa, ela vai agradar, vai retribuir de alguma maneira o bem que recebeu. Aleluia. Mas quando a pessoa é mal agradecido, que nem Faraó, é o espírito de Faraó, esse espírito do mal agradecimento que está sobre os mal agradecidos. Primeiro, que o mal agradecido, ele pode ser mal agradecido por uma pessoa, mas ao mesmo tempo ele está sendo mal agradecido a Deus. E é esse o ensino da Torá nesse Shabat, né, meus amados? Que exatamente cada um de nós seja um akaratatov, ou seja, bem agradecidos.
A gente vai ver uma história de um Rosh Shiva, que era um Rav, na época da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes. Ele havia aprendido com o seu rabino superior que como se livrar, como sobreviver em selva. Então ele sabia como identificar uma planta venenosa de uma não venenosa, de uma água boa para beber, de uma água que não fosse boa para beber. Então ele foi aprendendo isso na época da Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra, e depois aí quando vai eclodir a Segunda Guerra, e depois vem a questão do Shoah, que é o Holocausto, ele conseguiu escapar e foi para a floresta e ficou anos na floresta, né? E ele estava agora já acabou a guerra, ele estava depois da oração da manhã, que é a Shaharit, ele chega e antes, né, de dar início a outras coisas, ele vai no jardim e começa a molhar as plantas. E ali a gente vai ver que um dos seus discípulos pergunta assim: mas Ravi, por que o senhor está molhando as plantas? Né? Aí ele fala: é uma maneira de retribuir, porque as plantas, né, me mantiveram, né, foram usadas por Hashem para me manterem vivo por vários anos de guerra. Então agora o máximo que eu posso retribuir é molhando essas plantas que Hashem fez nascer aqui no jardim. Hashem é o Eterno. Amém? Então é uma maneira de gratidão e também um ensino para os seus discípulos, porque o testemunho também é uma maneira de ensinar. Amém? E ali nós vemos, meus irmãos, a importância do agradecimento. Tanto é que quando alguém faz alguma coisa para outro, a pessoa diz o quê? Obrigado. E deve-se dizer obrigado, né? Obrigado quando é benefício da pessoa. Quando é que é de Deus, agradece ao Eterno. Glórias ao Eterno, que Deus abençoe, né? Mas quando é um benefício pessoal, um ato de bondade, né? Aí a pessoa diz obrigado. Mas o que quer dizer a pessoa obrigado? Obrigado quer dizer, eu estou obrigado a te retribuir. É isso que quer dizer, o obrigado. Só que muitas vezes as pessoas dão obrigado e vira as costas, já começa até murmurar, né, irmão? Quer dizer, já é mesmo aquilo que a Torá diz de negador de bondade. Se nega a bondade do ser humano que vê, quanto mais do Eterno que não vê. É isso que a Torá está nos ensinando também aqui, irmãos, sobre o espírito de Faraó, que é um espírito de negador de bondade, ou seja, de mal agradecido a Deus, né? Por isso nós devemos sempre, e quando nós oramos a Shaharit, a oração da manhã, luz da manhã, quantas vezes ali agradecemos ao Eterno? Amém? Então é isso a gente deve, não só as pessoas, mas também ao Eterno que usa as pessoas para abençoar cada um de nós. Amém? Então a gratidão deve ser para o ser humano e para Deus. É isso que Faraó ele não reconheceu, porque ele teria que agradecer o povo de Israel, mas em vez disso ele escravizou o povo de Israel e depois o Egito foi engolido ali os seus exércitos no Mar Vermelho. Amém? Porque foi o juízo que o Eterno decretou. Então, queridos, que nós possamos sempre ser akaratatov, bem agradecidos e não só com os seres humanos, com o nosso próximo, que nos beneficia, mas também, em última instância, com o próprio Eterno, porque Ele, afinal, é quem coordena e controla todas as coisas. Amém? Então, queridos, que esta palavra continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.